Se você quer aprender sobre desenvolvimento de jogos ou se você já está criando seu jogo, é muito importante você pensar na persistência de dados. A persistência de dados é um ponto muito importante porque é ela que vai salvar o progresso do jogador durante o gameplay. E hoje eu vou te mostrar como utilizar o Player Prefs da própria Unity para você poder salvar os dados do seu jogo. E agora aqui de volta na Unity, eu já deixei um projeto pré-configurado e eu vou mostrar pra vocês o que eu já fiz. Eu tenho uma cena bem simples onde tem o jogador, duas animações, que é a animação dele parado e dele idle, e ele também pula, beleza? E aqui eu tenho dois objetos na cena. Esse arbusto, que vai ser a posição inicial do player, e essa plaquinha que vai ser o nosso checkpoint, beleza? É por ela que nós vamos salvar a posição do jogador quando ele colidir com essa placa. E o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é configurar o nosso checkpoint. Então, para detectar a colisão, eu preciso que esse componente ele tenha um Box Collider, então eu vou marcar aqui o Box Collider e eu também preciso marcar a opção dele como trigger, para que o player passe por dentro dele aqui e não aconteça nada na colisão. Para a colisão funcionar também é importante que o player tenha um Box Collider, mas também tenha um Rigid Body, beleza? Para detectar colisões aqui dentro da Unity, pelo menos um dos objetos precisam ter um Rigid Body. Dessa forma a gente já consegue detectar a colisão, mas se eu der um play aqui, olha o que vai acontecer. Ele vai conseguir passar perfeitamente por ele. Se o Box Collider, se o trigger não estivesse marcado, ó, ele não conseguiria passar e ficaria preso. Então agora que nós já temos aqui o Box Collider configurado no checkpoint, vamos fazer o respawn do player. Então eu vou vir aqui no script do player, deixa eu abrir ele aqui rapidão. Agora que eu já estou com o script do player aqui, eu já quero fazer algumas coisas. A primeira delas eu quero que ele tenha um initial point, né? Então eu vou marcar o arbusto lá como uma posição inicial caso ele não tenha nenhum checkpoint. Então eu vou começar aqui criando um serialize field do tipo private, que vai ser um transform, que vai se chamar initial position, beleza? Então aqui eu já tenho a posição inicial do meu jogador e eu vou poder chamar ela bem aqui. Então nesse primeiro momento eu vou até criar, para ficar um pouco mais organizado, eu vou criar uma função que nós vamos mexer nela depois, que vai ser o respawn. Beleza, agora com o respawn criado, o que eu quero fazer? Eu quero chamar o transform position do meu player e eu vou adicionar uma nova posição para ele, que seria do meu initial position. E eu vou chamar essa função aqui dentro do método start, beleza? Então assim que o meu jogo começar, ele sempre vai atualizar a posição do meu jogador, independente de onde ele estiver aqui na cena, sem ter dado play. Então agora eu preciso vir aqui no script do player, aqui preciso passar a referência do meu initial point. E agora a gente já pode verificar o que vai acontecer. Repare onde ele está e agora ele vai sempre começar desse lado. Bom, beleza. Aqui a gente já tem o respawn do jogador inicial e agora a gente vai fazer a colisão do player com o checkpoint. Para detectar a colisão com o checkpoint é muito simples. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma tag para ele. Então eu vou vir aqui nas tags, vou criar uma nova tag para ele, que vai se chamar checkpoint. E eu vou atribuir essa tag ao nosso GameObject de checkpoint. Depois eu vou vir aqui no player, vou abrir o script de novo e eu vou criar aqui uma função que já vem da própria Unity, como ele está marcado como trigger, eu vou chamar o onTrigger Enter 2D. A partir desse momento eu vou fazer uma verificação no collision, né, no objeto que está colidindo com o meu jogador, se ele tem a tag checkpoint. E agora, se ele tiver essa tag, eu vou fazer um debug log aqui para a gente ver o que vai acontecer. Então vou colocar salvar posição. Vamos voltar lá na Unity e vamos ver se isso aqui já está funcionando. Então agora vamos testar se ele faz o nosso debug log ali. Então agora aqui, se eu olho no console, salvar a posição está sendo mostrado, então eu já consigo detectar a colisão com o meu checkpoint. E agora com a detecção do checkpoint funcionando, fica muito fácil de você criar nessa posição. O que a gente precisa fazer é o seguinte, pegar a posição daquele checkpoint através do próprio collision. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e criar um novo vector 2. Então vou colocar aqui um vector 2 e eu vou chamar ele de, sei lá, position, pode ser. E aqui eu vou fazer o seguinte, collision.transform.position. Aqui eu já tenho a posição, né, do nosso checkpoint. Mas no Player Prefs, se eu quero salvar algum dado, eu preciso chamar a classe do Player Prefs e aqui eu dou um ponto set e aqui ele salva apenas 3 tipos de valores, tá? Valores float, que são valores flutuantes, então 1.5, 2.5, valores inteiros, né, que são 1, 2, 3, 4 e strings, então que são letras, né? Então, sei lá, meu nome, Lucas, por exemplo, eu poderia salvar. Como essa posição ela é um vetor 2, existem dois valores, ela é uma estrutura de dados um pouco mais complexa, a gente vai precisar adaptar um pouco como que a gente salva esses dados usando o Player Prefs, beleza? Então eu vou usar aqui um float e eu vou criar uma chave aqui para ele, porque ele recebe dois parâmetros. O primeiro é a chave que você quer dar, então qual o nome que você vai salvar aquele dado, né, lá na... sei lá onde que ele salva, ele vai salvar esse dado e depois para você buscar esse valor você vai precisar dessa mesma chave, beleza? Então aqui eu vou colocar checkpoint na posição X,
que eu vou chamar o meu position X, e aqui eu vou fazer a mesma coisa para o Y, beleza? Então eu vou fazer aqui, ó, o position Y. Show! Dessa forma a gente já consegue salvar os dados e agora o que eu preciso fazer é resgatar esses valores na hora do respawn. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma verificação. Eu vou tentar buscar esses dois valores aqui, então para buscar os valores é bem semelhante, eu vou até copiar e colar eles aqui. Em vez do set, eu vou usar o get dos dois lados, nos dois aqui, ó, e eu não preciso mais passar o valor, porque eu estou querendo buscar, beleza? E aqui a gente vai fazer uma verificação. Esses dois valores, eles são do tipo float, então eu vou colocar aqui, por exemplo, x, que é a posição no x, e aqui y na posição do y. E eu vou criar um novo vector 2 aqui para ele, beleza? Então eu vou fazer um vector 2, checkpoint position, e eu vou criar um new vector 2 para ele aqui, passando o x e o y lá do meu checkpoint, beleza? E aqui ele deu algum erro porque eu esqueci do igual, beleza. Então agora eu já tenho esse valor. Repara que eu ainda não tinha feito nenhum salvamento desses dados. Então se eu der um debug log aqui, olha só o que vai acontecer. Eu vou colocar um debug log, checkpoint position, tá? Então esses dados, nesse primeiro momento, eles estão vazios e vamos ver o que vai acontecer. Eu vou voltar aqui na Unity, vou dar um play. Ó, repare que aqui ele está salvando esse valor, né? Então aqui eu acho que eu já tinha algum dado salvo, então eu vou vir aqui em Edit, Clear All Prepaths, beleza? Vamos dar um play de novo aqui na cena pra gente ver o que acontece. Ó, tá vendo? Ele vai vir sempre zerado. Então se não existe um valor ali, ele vai vir como zerado. Ou seja, eu não quero que ele salve sempre a posição quando estiver zerado. Então eu vou fazer uma verificação para ver se existe algum valor diferente de zero, que seria o do meu checkpoint, e se não, ele vai voltar para Initial Position. Para fazer isso é muito simples, o que eu tenho que fazer é apenas uma verificação aqui, que seria, se o meu checkpoint position for diferente de zero, de vector3, vector2.0, se ele for diferente, eu quero que o meu transform position receba essa posição, beleza? Então, se não, eu quero a posição do próprio Initial Position, que seria essa aqui. Droga, perdi. Que seria essa aqui. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Ele busca lá os dados, né, do prepaths. Se existir, ele vai tentar montar esse vetor 2 aqui. E se esse vetor 2 for diferente de um vector 2 0, ele vai salvar a posição do próprio checkpoint, porque quer dizer que ele existe. Se não, ele vai salvar na posição inicial, que seria a posição do nosso arbusto. Então vamos voltar aqui na Unity pra gente ver como que isso aqui vai funcionar. Vamos esperar ele compilar, beleza. Então vamos dar um play aqui na cena, voltou na posição inicial dele aqui, e agora eu vou passar no meu checkpoint, passei no checkpoint, pausei o jogo, vou voltar de novo, ele deve voltar aqui. Então agora a gente já consegue resgatar esses valores e também manipular. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, porque isso ajuda demais, também deixa o seu like, e se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários também, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.